Bendito seja o nome do Senhor. Povo de Deus, a paz do Senhor mais uma vez. Que bom estarmos juntos na presença do Senhor para assim desfrutarmos do seu poder, desfrutarmos da sua majestade, do poder de Cristo através do Espírito Santo que nos ajuda, que nos instrui, que nos dá força, que nos vivifica, que nos fortalece. Através do Espírito Santo nós estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão, uma palavra reflexiva para a glória do nome do Senhor Jesus, para a nossa edificação, para a nossa consolação e para o nosso fortalecimento. Vamos ver essa palavra, este momento que Deus nos proporcionou. Deus colocou, pois, uma palavra em meu coração para transmitir aos irmãos, para que nós venhamos amadurecer, crescer e ver o poder da palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus ainda tem valor, ainda tem vida, por mais que muitos ainda pensem que ela já é ultrapassada, ela precisa ser atualizada, precisa ser reescrita, mas a palavra de Deus não perdeu o seu valor. Observe que a Bíblia é o único livro da face da terra que fala que Deus que diz. Está dizendo assim, e disse Deus, e fala que Deus que diz. Ou seja, a Bíblia é o único livro da terra que fala que Deus que diz. Ou seja, o poder das Escrituras, o poder da palavra de Deus, ela é muito poderosa, ela é de grande valia. Por mais que as pessoas ainda estejam menosprezando o poder da palavra de Deus, mas a palavra de Deus ainda faz com que vidas sejam transformadas, com que vidas sejam libertas, sejam capacitadas, sejam transformadas, porque ela é o poder de Deus. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos lê e nós nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo na nossa alma. Ok? Seja Deus glorificado, bendito é o Espírito Santo que nos deu direção. Êxodo capítulo de número 2, versos 1, 2 e 3, que diz assim, Êxodo capítulo 2, 1, 2 e 3. E foi-se um homem da família de Levi, e tomou por mulher uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E a mulher concebeu e deu luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calefetou com piche e betumou, e nela pôs o menino, e deixando-o assim entre os juncos a ribeira do rio Nilo. Ou seja, o menino estava entre os juncos. Mas observe o contexto dessa palavra. Observe qual é o cenário que uma mulher e um homem eles se reúnem para que venham ter um filho. O contexto é que o rei do Egito, Faraó, mandou que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, de 2 anos para baixo era um decreto porque os hebreus estavam crescendo, estavam multiplicando-se. Os hebreus estavam sendo fortalecidos porque cresciam, porque desenvolviam. Ou seja, um homem e uma mulher da família de Levi tiveram relação e eles conceberam. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. O que nós aprendemos? O que nós vemos com isso? Em momentos de crise, em momentos de luta, em momentos de tribulação, sempre nascerá um grande projeto de Deus. Vou repetir de novo. Sempre no propósito, o propósito de Deus, no momento de luta, no momento de tribulação, nascerá um projeto de Deus
Deus para a sua vida. Não veja com os olhos pessimistas. Não veja a luta com o propósito de Deus ou com o propósito de Deus errado, como o propósito de Deus mal. Mas veja, olhe com os olhos com o propósito de Deus para a sua vida. No momento de luta, no momento de crise, você obterá um projeto de Deus. Então, olhe para como se o projeto ou como se a luta trouxesse para você um projeto de Deus. Não olhe, não observe com os olhos pessimistas, não observe com os olhos maus, mas olhe como um propósito de Deus, mas olhe como algo que Deus quer te dar, algo maior, algo poderoso, porque Deus não te traz uma luta, Deus não nos passa na luta para nós sermos piores, ou porque Deus é ruim. Deus nos leva numa luta, ou Deus nos leva a uma prova para mostrar o seu poder, para levantar um propósito, para mostrar que nós podemos amadurecer e obtermos experiência com Deus, porque tem muita gente que reclama, muita gente que olha a aprovação com olhos negativos, mas quem é íntimo, quem é filho de Deus, verá que a luta não é para uma coisa que é para matar, não é uma coisa ruim, mas é algo de Deus preparando para você, é algo que Deus está preparando para você. Ou seja, uma mulher e um homem de Levi tiveram um filho no momento de luta, tiveram um filho no momento de adversidade, no momento de tribulação. Queridos, Moisés é um projeto de Deus, que até então não havia um nome Moisés. O nome era ainda projeto, o nome ainda estava escondido, mas o nome, o projeto estava sendo estabelecido. O projeto de Deus nascerá de grandes batalhas, de grande luta. Ou seja, a mulher e o homem ajuntaram e tiveram um filho neste contexto, no contexto de luta, no contexto de tribulação, no contexto em que crianças morriam. Houve vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus para ele, que ele merece. Glória a Deus. E eu quero falar convosco a respeito dos 3 esconderijos de Moisés. 3 esconderijos de Moisés. Qual o primeiro esconderijo? O primeiro esconderijo do projeto, que até então não era Moisés. O projeto ainda não tinha nome, mas estava escondido o primeiro esconderijo do projeto, na casa. O primeiro esconderijo do projeto era na casa. Capítulo 2, versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. O menino ficou escondido por 3 meses. O esconderijo do projeto era a casa. Observe que o capítulo, versículo 3, já vai falar que o projeto está crescendo. Observe que não vai ficar do mesmo tamanho. Persevere, lute, mantenha, não deixe que o projeto morra, não deixe que o projeto seja aniquilado, mas persevere que o projeto está crescendo, está crescendo, está crescendo. Versículo 3, e como não podia mais escondê-lo, como o primeiro esconderijo do projeto foi a casa, não podia mais esconder na casa. Tomou uma arca de junto. Observe, queridos, que não está falando casa, mas nós estamos interpretando que o esconderijo da mulher, o esconderijo do projeto era a casa, pelo fato de não poder ser exposto, não ser levado para fora, pelo fato de estar morrendo as crianças. Então estava escondendo. Logo, pode ser, e um dos fatos, e um dos pontos a se entender que era casa, era porque o menino estava escondido, ou seja, escondido na casa. Ok? E como não podia escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calefetou-a com piche e betume, e nela
pois o menino, o segundo esconderijo do projeto, o segundo esconderijo do projeto, a arca. A arca é o segundo esconderijo do projeto de Deus. O primeiro esconderijo é a casa, o segundo esconderijo é a arca. O terceiro e último esconderijo para nós encerrarmos essa palavra de reflexão, essa palavra matinal, essa palavra que Deus pôs em nossos corações para nos edificar. E deixando entre os juncos à ribeira do rio Nilo. O terceiro e último esconderijo do projeto é entre os juncos. Entre os juncos, escondido entre os juncos. Ou seja, se o menino ficou escondido na casa, depois da casa foi escondido na arca. Depois de ser escondido na arca, foi escondido entre os juncos, à beira do rio. Querido, o ribeiro, ou o rio Nilo, a beira do rio Nilo, era o terceiro e último estágio de onde Deus iria revelar o projeto, onde Deus iria revelar a sua glória. E Deus revelou o seu poder naquele rio, onde muitos não davam valor, onde muitos muito menos esperariam, onde viria o socorro, de onde viria o poder de Deus, no rio Nilo, à beira do rio Nilo. Esconda o projeto. Deixa Jesus trabalhar. Deixa o Espírito Santo falar por você. Não precisa a gente falar. Não precisa a gente dizer onde nós estamos. O Espírito Santo que fala. O Espírito Santo é um tipo de Miriam. Miriam é o tipo do Espírito Santo que fala onde nós estamos. Que fala onde que nós precisamos. Que fala onde precisamos de ajuda. Miriam é um tipo do Espírito Santo que nos ajuda, que fala por nós, que fala conosco. Seja louvado nesta manhã o Espírito Santo, para tudo sempre. Os três esconderijos de Moisés, na casa, na arca e entre os juncos. Na casa, na arca e entre os juncos. Deus em Cristo te abençoe. Fortifique e renove as nossas forças. Não importa onde você esteja escondido, não importa onde você esteja, mas o importante é que Deus está te vendo. O importante é que você está obedecendo a voz, a palavra, o poder do Espírito Santo na sua vida. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.